Por paz do Senhor Jesus. Vamos ficar aqui para lermos a gloriosa palavra de Deus, abrindo nossas Bíblias, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18. Verso 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques, e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, por conta daqueles dias de Israel, e queimava incenso e chamava Deus Acã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve ensino semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou o mandamento do Senhor. O Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência, se revoltou contra o rei da Síria, então o serviu. Até o verso de número 7, estaremos falando a palavra de Deus, este momento de culto de doutrina, de ensinamento. Convidamos o nosso presbítero, irmão Carlos, para fazer a restauração. Ainda dentro da restauração, eu peço oração dos irmãos, pela nossa irmã Pauliana, esposa de Reginaldo. Ela está em tratamento para que o Senhor Deus lhe dê saúde. Também nossa irmã Rosa, também nosso diácono João, tantos outros que se encontram enfermos, para que o Senhor Deus lhe dê saúde, conceda saúde à igreja do Senhor. Oremos pelos nossos trabalhos, nossos cultos, nossas atividades aqui na cidade de Bonito, também em Português. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, no Pai do Senhor, amém. A Senhora, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, meu Deus, para te adorar, para aprender, Senhor, neste culto de doutrina. Meu Pai, desperta, Senhor, aqueles que não puderam chegar ao favor de ti. Visita, Senhor, meu Pai, meu Rei, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor, visita os enfermos, tudo para a honra e a glória do teu nome. Usa o teu servo nessa noite, para que possamos ser edificados na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar o nosso assento, meus irmãos. Glória a Jesus.
Meus amados irmãos, nós lemos o texto no capítulo número 18 do livro de Reis, segunda de Reis. Também essa história, ela é tratada tanto no livro de Reis, quanto também nos livros das crônicas, segundo as crônicas, desde o capítulo 29, capítulo de número 30, vai falar a respeito do rei Ezequias, homem que foi um homem prudente. Também no livro de Isaías, capítulo de número 37, 38 e 39, estará trazendo também um resumo da história do nosso irmão, do rei Ezequias, homem que tem buscado a presença de Deus, homem que, entre tantos reis que se levantaram, o rei entre os reis de Judá, a Bíblia vai dizer que depois dele e antes dele não teve igual a ele. Mas por que isso? Porque ele guardou os mandamentos, guardou o ensinamento dos seus pais, o ensinamento também do rei Davi. Ele guardou os mandamentos, segundo o texto orienta, ele guardou também os mandamentos de Moisés. E ele começa também agora a praticar, colocar em prática o que realmente nos diz o estatuto, nos diz os mandamentos, como se deve proceder, como se deve agir. E ele, sendo rei, ele observou, logicamente, sendo filho de rei, ele estava observando dentro do palácio, observando os cultos do templo. Ele observou que estava alguma coisa andando errado, não estava certo, não era de acordo com o que ele aprendeu. Ele observou o seu pai, e ele, o texto vai dizer, e no verso de número 29, no verso número 27 do livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 28, verso 27, vai dizer que Acais dormiu com seus pais, ele morreu, e os sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram no sepulcro do rei de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em lugar de Acais. Acais foi um perverso rei, ele foi um maligno rei, permitiu que o culto a ao culto ao Deus único e verdadeiro fosse silenciado, fechou as portas do templo, fechou as portas, aleluia, para que ninguém pudesse mais cultuar a Deus. Acais foi um homem perverso e terrível, glória a Deus, mas Deus, ele levanta o seu filho, glória a Deus, para mudar a história de Jerusalém. Deus sempre levantará alguém para mudar a história do seu povo, nunca permanecerá do mesmo jeito. Deus levanta alguém, capacita alguém, unge alguém, para que este alguém faça a vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Acais foi um homem perverso, foi um rei terrível,
agora Ele vem reinar, aleluia, sobre Jerusalém. Ainda nos seus 25 anos, Ele vai reinar, aleluia, Ele vai reinar por 29 anos em Jerusalém. Mas Ele agora vai começar a fazer uma coisa que antes já era para ter feito com o seu pai, e o seu pai não fez, o seu pai desprezou, o seu pai, aleluia, não fez conforme o que Deus designara. E ele começa a fazer, pois o texto do versículo de número 2, do capítulo de número 29 do livro 2 Crônicas, ele vai dizer, 2 Crônicas 29 e 2, vai dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai Davi. Glória a Deus. Ele reinou, e no seu primeiro, no verso número 3, 29 de 2 Crônicas, ele no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor que estava fechada. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 29. Iremos observar. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 3. No ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos abrir a porta e reparar o que precisa ser reparado. Oh, glória! Nos dias atuais, também assim, precisamos abrir as portas do nosso coração, neste templo aqui, que é morada do Espírito Santo, e fazer o reparo. Eu preciso fazer o reparo. Aonde eu preciso melhorar? O que é que aconteceu? O que foi que eu fiz? Que outros fizeram e que trouxe prejuízo à minha alma, ao meu espírito? Aleluia! Nessa noite, o Espírito Santo, ele fala para a sua igreja, para nós olharmos para dentro de nós e reparar, aleluia, o que precisa ser restaurado. Aleluia, glória a Deus. Ele começa a trazer os sacerdotes, eles começam, chamou os levitas e os juntou na praça oriental e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Muitas das vezes, no nosso meio, e quando eu falar do nosso, não estou falando só exclusivamente aqui dentro, na área da gente, não, eu estou falando em linha geral. Muitas das vezes, costume do mundo se traz para dentro da igreja. Pastores se calando e passando a mão por cima e dizendo: Jesus resolve. Jesus resolve, sim. Tem coisa que Jesus resolve, mas Jesus coloca homens, aleluia, ministros, para poder resolver as questões burocráticas da igreja, as questões sociais da igreja, as questões morais da igreja. Quando ele começa a observar
moral de Judá e toda Jerusalém. Quando ele começa a contemplar a questão espiritual, aleluia, de todos os moradores de Jerusalém e de Judá, ele se perturba e ele diz assim, Ezequias olha e diz assim, não vai ficar desse jeito. Deus não está se agradando, Deus não se agrada, aleluia, quando alguém permite, aleluia, que se entre coisas errôneas dentro do santuário. E nessa noite o Espírito Santo, ele fala para a sua igreja, para correção, para corrigir, para orientação, para dizer, aleluia, o que verdadeiramente precisamos ouvir a palavra de Deus. Santificai-vos. Mas por que eles chamam sacerdotes? Por que eles chamam levitas? Eles poderiam ter chamado os anciãos, eles poderiam ter chamado os juízes da época, eles poderiam ter chamado os profetas daquela época. Não, sabe por que não? Oh glória, porque na casa de Deus é tudo com ordem e decência. A obrigação é dos levitas para tomar conta do templo, para cuidar das coisas do templo. Os sacerdotes eram para trazer o sacrifício ao Deus vivo, por eles mesmos, e pelo povo, e pelo rei, e por toda a nação. Oh glória, tudo diante de Deus é com ordem e decência, cada um no seu lugar. Ele olha e diz, eu sou rei. Oh Deus, mas Deus tem, eu sou rei, mas não é me dado autoridade de fazer sacrifício. Eu sou rei, mas não tenho autoridade de trabalhar dentro do templo, de santificar as coisas sagradas a Deus. Mas tem os sacerdotes, tem os levitas que servem ao Senhor. Oh glória, nos dias de hoje estão aqui presentes todos nós, os sacerdotes e os levitas que servem ao Senhor, aleluia, que guarda este templo, que zela por este templo, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, nos tempos passados, aqui nesse texto vai falar sobre a questão moral, a questão, aleluia, cristã. Melhor, naquela época ainda não tinha usado esse nome cristão, porque cristão veio após Cristo, é o seguidor de Cristo, sim, mas vem a questão espiritual. O povo estava com a espiritualidade lá embaixo, caída, aleluia, mas por causa de quem? Por causa de quem está em cima, por causa daquele que manda, por causa daquele que não corrige, que a autoridade para corrigir e não corrige, e o povo começava a se corromper, porque, meus irmãos, aonde não há ordem, há desordem. Quando aquela cabeça, ele sai, aleluia, das coisas de Deus, todos os liderados seguirão o mesmo caminho e farão coisas errôneas. Oh glória, mas quando Deus se levanta, aleluia, o homem que ora, o homem que busca, o homem que sacrifica, o homem, aleluia, que se ajoelha diante do altar de Deus, consagra o povo, chama o povo para a oração, as coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar. Mas por que isso? Porque eles voltaram para Deus. Voltaram para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Começa a tirar tudo. Ele diz no verso 5, 29, verso 5 de 2 Crônicas. Aleluia. Trouxeram os sacerdotes e levitas e os ajuntaram na praça central. Verso 5. E lhe disse: ouve-me, ó levitas, e
e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ele lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos. Verso 6: porque os vossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor vosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Como é que é? Nos dias atuais nós vemos pessoas que fazem esse mesmo serviço aqui, esse mesmo serviço, estão enquadrados aqui, viram as costas para as coisas de Deus, virar as costas ao mesmo que desprezar. É como você saudar alguém. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você saudar alguém, ou que seja ele crente ou não. Se for crente, nós temos o costume de dizer: paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão. E alguém fazer isso para tu. Embora. Se não aconteceu contigo, comigo já aconteceu. Glória a Deus. Alguém das costas. Isso é desprezo. Assim, dessa mesma forma, estavam fazendo tanto os sacerdotes como os levitas, como o rei, tantos outros fizeram dessa forma, desprezaram as coisas de Deus, deram as costas para o tabernáculo, deram as costas para o ensinamento da palavra. Não se tinha mais o ensinamento da palavra, não se tinha mais os cânticos congregacionais, não tinha mais culto, não tinha mais nada. Glória a Deus. Deus do céu, Ele é aquele que vê tudo. Oh, glória. E Ele chama a nação, Ele chama a mim, Ele chama você para adorar. Oh, glória. Nós estamos aqui na terra, é para adorar, é para glorificar o seu santo nome. Nós estamos aqui, oh glória, para sermos representantes dele aqui na terra. Oh glória, oh glória. Mas deram as costas. Todas as vezes que alguém dá as costas para a palavra de Deus, é porque o pecado já entrou nele. Todas as vezes que alguém despreza o ensinamento da palavra, é porque o pecado já reina sobre a vida daqueles. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele diz assim: tirai a imundícia dentro do santuário. Aleluia. Oh, glória. Tirei piedade. Oh glória. Sabe o que era que tinha dentro do tabernáculo, dentro do templo? Eu vou dizer o que era que tinha, conforme nós lemos o texto no livro de Reis, capítulo 18. Ele começou, ele tirou, quebrou os altares, quebrou as estátuas e deitou debaixo do bosque e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera quando aqueles filhos de Israel. No Senhor Deus ele confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram depois dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após dele e guardou os mandamentos do Senhor. Nós observamos que o rei Ezequias ele coloca no seu coração de agradar a Deus. Agradar a Deus. O segredo está em agradar a Deus. O pecado chega, mas
honra aquele que serve com fidelidade. Aleluia! Aleluia! Teve um momento na vida de Ezequias, porque eu quero vos dizer uma coisa: é ser humano e todo ser humano tem seu defeito. Não tem esse negócio de bonzinho, não tem esse negócio de super crente, não. Tá com isso. Eu não caio, não. Cuidado, você cai, em nome de Jesus. Vigie! Aleluia! É por isso que nós oramos todos os dias, é por isso que nós descemos todos os dias, é por isso que nós nos sacrificamos todos os dias, é por isso que nós dobramos, colocamos a face no pó todos os dias, para que a misericórdia de Deus nos alcance sempre, para que hoje eu e você possamos dizer: estamos de pé. Não é porque eu sou bom, não é porque você é boa, não, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Mas ele também teve sua fragilidade. Ezequias também teve um momento de fraqueza. Sim, teve um momento que ele pecou, ele errou. Sim, mas não foi um pecado esse de morte, não foi um pecado de destruição. Não, mas ele também errou. Chegou um momento de fraqueza na sua vida, mas a qualidade dele superou a sua fraqueza. Aleluia! Sim, a qualidade dele, o seu caráter, a sua forma de adorar, a sua forma de tratar é tão diferente. Mas como ser humano também ele teve suas fraquezas. Não vigiou. Entre as tais coisas que aconteceu na sua vida, Ezequias ele recebe uma visita. Tem uns espião que não prestou atenção. O pessoal lá da Babilônia foi visitar Ezequias. Soube-se que Ezequias tinha saído de uma enfermidade que era para a morte. Ele escapa, Deus livre, e isto é notório. Ali não é uma pessoa comum, ali é um rei, o rei de Jerusalém. Ali é o rei. Então está notório que aquele rei que estava para morrer não morreu. E veio alguém da Babilônia e vem trazer alguns presentes e vem visitá-lo. Vamos ler no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número. Capítulo de número 39. 39 de Isaías, aqui nós estaremos observando naquele tempo, versículo 1. Isaías 39. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente de Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, ou vencido, ou superado a enfermidade. E Ezequias se alegrou com eles, com a visita dos embaixadores. E Ezequias se alegrou com eles e mostrou a casa do tesouro. Olha que coisa! Ele abre as portas do palácio. Ele começa a mostrar o tesouro, começa a mostrar a prata e ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa, toda a casa de árvore, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não me mostrasse. Veja que coisa interessante. Ele começa a mostrar tudo na sua casa. Ele abre, vai lá na sala dos armamentos,
e ele mostra tudo, todos os armamentos, ele mostra ali também na sala do tesouro, todo ouro, prata, tudo que se tinha, pedras preciosas, ele começa a mostrar tudo. Tem coisas que é assim na nossa vida. Satanás, ele vai chegando, pisando, aleluia, como que ele está ali pisando em lã, e então você está pensando que Satanás, quando ele chega para lhe atormentar, ou quando ele chega para lhe tragar, ele chega fazendo almoço. Não, filho, não, acaba com isso. Ele vem com um sapatinho de lã, ele vem ali com um pertinho de orelha, aleluia, sendo louco, devorador, vigia na terra, abre o olho, escuta a voz do Espírito Santo e livra a tua alma da morte. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deus, ele está falando para a sua igreja. Deus está falando para a sua igreja. Vigiai, olhai e vigiai, olhai e vigiai. Ele mostra tudo. Ele começa a mostrar as coisas. Cuidado com quem entra na tua casa. Cuidado. Cuidado com quem entra na tua casa. Cuidado. Aleluia. Mas sempre é tudo. Vem observar tudo. Ele falhou. Ele errou neste requisito. No verso de número versículo 4, quem pode ler para mim? Abra sua Bíblia e leia 39:4 Isaías. Isaías perguntou o que eles viram no seu palácio. Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio? Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe consultasse. Eles viram o que na tua casa? Dentro do palácio. Aí ele vai dizer: eu mostrei tudo. Não teve coisa alguma que eu não mostrei. Veja a situação. É como se estivesse entregando ouro a bandido. Está aqui, olha. Está aqui, ó, bandido. Bandido está aqui, olha. Satanás está aqui, olha. Oh, meu Pai. Que Jesus possa nessa noite despertar a sua igreja a permanecermos fiéis. Inabalável, firme. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Quem vai ler o verso 6? 6? Quem vai ler? Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Por causa do que você fez, por causa desse vacilo, porque você abriu as portas, mostrou tudo. Assim diz o Senhor. Tudo que você mostrou, o pessoal da Babilônia vai levar tudo. Veja que coisa terrível quando nós saímos da presença, ou saímos da direção, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar a presença do Senhor. Porque se ele parasse um pouco, porque ele sabia, é natural, ele sabia que aqueles homens eram da Babilônia, eram embaixadores da Babilônia, e ele sabia, sim, todos os reinos, vizinhos, circunvizinhança, sabiam que Babilônia era uma potência também, e que invadia outras cidades.
cidades e que saqueavam outras cidades. Mas eu tenho para mim, a Bíblia ela não vai dizer literalmente que é isso, mas a Bíblia ela me dá condição de eu interpretar dessa forma. A Bíblia vai me dar condição de qualquer estudioso da Bíblia interpretar dessa forma. O erro dele aqui não foi só simplesmente de mostrar, mas eu percebo aqui que houve uma questão de grandeza, mostrar o que tem. Não tem pessoa assim, né? Mostrar o que tem. Não tem assim, né? Você já viu? Isso aqui, que coisa lá vai, isso aqui é de ouro, isso aqui, olha, eu guardo aqui, e é ali, e começa a dizer tudo, né? Pronto. Mais ou menos isso. Uma certa soberba, um certo poderio. É como que ele começa dizendo assim: veja aqui, que glória, veja aqui que coisa linda, que glória. A Bíblia nos orienta que nós devemos fechar as portas para que o inimigo não entre. Precisamos tomar muito cuidado. E o profeta vai dizer: olha, vai levar tudo o que você mostrou. Misericórdia dele. Misericórdia. É desse jeito, irmão. Misericórdia. Imagine uma moça. Vem quando ela se quiser. Vem no meu coração, assim, na minha mente. Uma moça. Que se preserva. Uma moça que espera no Senhor. Se resguarda. Deus não mudou aqui, vem no meu coração. Isto aqui, mas aguenta. Aí começa um namoro, está namorando um moço que se vê do crime. Ele é crime, ele é um santo, ele é um, sei lá o que for, é um anjo, isso aí quase engano. Aí fica aquele namoro avançado, fica aquele negócio mostrando tudo, e avançando o sinal. Satanás lhe leva assim. Cuidado, desvia da terra, abre o olho. Quanto mais porta fechada para o inimigo, melhor viveremos, melhor seremos. Glória a Deus. Mas Ezequias, ele iria agora pagar um alto preço. Não iria acontecer na gestão dele, mas iria acontecer na questão dos filhos dele, na época dos filhos dele. Haverá um tempo, viu? Assim mesmo, o profeta Isaías disse a Ezequias: haverá um tempo, viu? Outra nisso. Vão levar os teus filhos serão eunucos na Babilônia, servirão na Babilônia, levarão tudo. Cuidado, igreja. Deu para compreender quando a gente vacila. Não tem crente que é tão cheio de Deus e fala que estranha, e é profeta, e é coisa, e lá vai, e a gente olha essa peça camarada, e passa um período de tempo, não é um tempo grande, é um tempo curto, quando a gente observa, mas cadê fulano? Cadê fulano? Estava cansado. Ele deu brecha, o inimigo ela deu brecha. O inimigo entrou e roubou. Levou a fé, levou foi tudo, mas o sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. Possamos permanecer fiéis, firmes para nós que não podemos pagar preço. Mas ele teve momento de glória, o Senhor Deus é reconhecido.
Deus ocupou o seu cérebro, período em que ele ficou como rei, houve paz. O texto vai dizer no versículo de número 8, do mesmo capítulo que nós lemos, 39, e o verso 8, ele vai dizer assim: então Ezequias disse a Isaías: boa palavra do Senhor, que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Ele tem consciência do que ele fez, mas como eu disse aqui, não foi um erro, um pecado que viesse distanciar ele de Deus. Foi um erro político, que eu posso dizer. Foi um erro de estratégia, um erro, sim, de questão de guerra, de exército, porque ele abriu portas para os inimigos. Mesmo que nesta época a Babilônia não tinha invadido Jerusalém, mas já tinha invadido vários países vizinhos. Então, se ele percebe isso, como é que ele abre portas para mostrar tudo? Então, precisamos daqui tirar uma lição para nós. Por que eu tenho que mostrar tudo? Por que eu tenho que contar tudo para todo mundo? Por que eu tenho que estar contando minha vida para lá, para B, para C, para D e para o alfabeto? Vai resolver o meu problema? Às vezes nós contamos mais nossos problemas, apresentando nossa vida mais a amigos, amigas, e sei lá, irmãos de igreja, do que a Deus. E Deus está vendo isso. Cuidado. Dentro de casa, conversando assuntos que convém você e Deus, e você conversa na sua casa, e estudo, e lá vai, e chega gente limpo na tua casa, e a conversa não para, e começa a continuar do mesmo jeito, e Jeová lá no céu dizendo: eu estou vendo. É errado isso. Se corrige, olha aí. Seja vigilante, Precisamos ser vigilantes em todos os nossos aspectos da nossa vida, no tratar, no falar, até no ouvir. Seja vigilante, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Teve um momento de glória, ele vai ter um momento em que o rei da Síria, ele vai tentar invadir Judá, vai cercar a cidade, e a situação não fica boa para Ezequias, porque quem era Ezequias, o reinado de Judá, que era a questão toda, para a Síria. A Síria era uma potência, e ele já tinha vencido o Israel, a parte norte, e ele disse: eu vou pegar Judá, a parte sul, vou destruir, vamos invadir. Mas ninguém brinca com aquele que tem intimidade com Deus. Aleluia! Quem tem intimidade com Deus, quem anda assim com Deus, Deus abre o céu e lhe livra, e lhe guarda, e lhe protege. Aleluia! Deus é justo, irmão. Deus é justo, igreja. Quando ele começa logo no seu início de reinado, tirar os altares aos deuses estranhos, limpar o templo, tirar os utensílios que eram de outros deuses, tirar do santuário tudo que toda imundícia, conforme Deus colocou no seu coração. Isso começa a agradar a Deus. Ele começa agora a trazer ao povo a adoração ao Deus único e verdadeiro. Ele começa a pegar os sacerdotes, aos levitas, aleluia, e enquanto os sacerdotes
instrumentos da época e começaram a tocar e a cantar e a glorificar a Deus. E quando os sacerdotes estavam sacrificando, aí o templo, aleluia, a igreja, o povo estavam adorando a Deus. Isso vai mexer com Deus. Agrade a Deus quando você estiver louvando. Traga sacrifício de louvor. O sacrifício, as ofertas de louvor nos traga. Traga para Ele. Ele se agrada quando você começa a orar falando de Deus. Quando você vem ao santo templo para adorar o seu santo nome. Quando você entra por essas portas aqui e diz: Senhor, eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui, Senhor. Um bagaço, Senhor. Mas eu cheguei, eis-me aqui. Tira de mim a impiedade, tira de mim a minha incredulidade, tira de mim a imperfeição. Quando você se arrepende, com certeza acontece a mudança em minha vida e em sua vida. Só basta se arrepender, no nome de Jesus, e voltar para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero só concluir com um versículo, 2 Coríntios, e eu quero concluir capítulo de número 7. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso 1, versículo, pode ler, por favor. Pode ler? Quem primeiro? Sério, primeiro? Quem vai ler? Ora, amados, pois que já temos tais promessas, purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus. Senhora, vamos ler. Lê nessa versão. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe pecado na carne, mas também existe pecado no espírito. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz assim: deixe, tire, purifique, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Hoje, isso aqui é um templo construído, mas a moradia não é a moradia do Espírito Santo, não é esse templo. A moradia do Espírito Santo é onde? E nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim: tire a imundícia. O Espírito Santo ele vai habitar num lugar, numa casa que esteja pura, limpa. O Espírito Santo ele não vai habitar, ele não habita em uma casa suja. Para que o Espírito Santo de Deus ele entre, primeiro ele limpa, aleluia, através da palavra. É a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos regenera, é a palavra de Deus que penetra, aleluia. E nós começamos a entender, a crer na palavra, e ele começa a tirar o carrapicho, tirar toda a angústia, tirar a dor,
Então o rei Ezequias, ele observa, não é só a questão de limpar o templo. Primeiro, ele começa a tratar das questões espirituais de cada um. Voltar para Deus, estar firmes em Deus. E nessa noite o Espírito Santo fale a sua igreja, fale a nós. Espírito Santo nos guarda, Espírito Santo, aleluia, ele possa estar em nós. Quem tem o Espírito Santo? Glória! Não permita que o Espírito Santo se retire de você. Que eu venha vigiar para que o Espírito Santo não se retire. Aleluia. Glória a Deus. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Como que se Cristo voltasse agora. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. E que possamos estar firmes até a volta gloriosa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segue esse trabalho da nossa igreja. Amanhã, 5 de oração. De 9 da manhã até às 16 horas. Os obreiros, presbíteros, oficiais, os obreiros que tiverem condição, que tiverem a folga, venham amanhã buscar a face do Senhor. A juventude que está chegando às férias, venham também quando esse mês de final de janeiro, de dezembro a janeiro, venham ao círculo de oração, venham buscar a presença do Senhor. Sábado, domingo próximo, é o dia da Bíblia. Domingo é o segundo domingo de dezembro. É o dia da Bíblia. E nós estaremos aqui às 14 horas. Aliás, 13h30 para 14 horas a gente sair uma caminhada, dizendo que Jesus é o Senhor, o Salvador. Então eu estou convocando a área, os irmãos, a igreja, os jovens, as crianças, todos com cartazes, com uma Bíblia, não tem uma Bíblia grande, né? Então, com uma Bíblia grande, o carro de som estará aí na frente, para a gente sair, ou descendo, subir, a gente vai, eu não sei como é que a gente vai. Mas Deus vai dizer, você vai subir, desce por ali, vem para cá, etc. E eu chamo a igreja, cada um, para que nós possamos fazer esse trabalho de uma caminhada, louvando, pregando nas ruas, parar no ponto ali e a gente pregar o Evangelho. Então eu convido a igreja e à noite eu vou pedir de antemão entre mulheres, entre as crianças, entre a Almadal, que vocês vejam aí, para à noite fazer uma apresentação sobre o dia da Bíblia. Se eu não me engano, a primeira mensagem que é uma Madalda. Não, Madalda? É uma Madalda. Então pronto, é com vocês aí. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Preparem alguma coisa, alguma história da Bíblia, como a Bíblia surgiu, que alguém queira contar aí. Veja aí, vocês aqui é com vocês. É com a juventude. Já que é o mensal de vocês, pronto, acabou. Traga uma poesia, um hino sobre Bíblia, fala uma coisa sobre Bíblia, pronto, acabou. Está resolvido o canal, não, mensal dele, pronto. Pronto. E
escola bíblica dominical no domingo. Eu acho que comecei com o carro também, mas Silvio, eu acho que comecei com o carro também. Em janeiro, eu tinha colocado a escola no sábado à noite e para observar. Dentro dessa observância foi negativa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente erra também. Mesmo dizer que pastor não é porque pastor é também. E para mim foi um erro. A escola bíblica. Mas a gente erra tentando acertar. Eu não errei por errar, tentando acertar. Porque eu queria. Talvez a igreja não entendeu o que eu quis. Talvez foi isso que aconteceu. A igreja, no geral, não entendeu o que eu quis. O que eu queria fazer era deixar o sábado livre para uma concentração, um aniversário, uma visita, alguma coisa, um passeio que você cada um queira fazer, e o sábado ficaria livre. E o domingo era do Senhor, porque desde criança eu vivia assim. O domingo era do Senhor. Não é que os outros dias não eram, todo dia é, mas a igreja escolhia, era escola dominical, sem alcântara, mas como aqui não deu certo, então não vou estar quebrando cabeça. Vai voltar para o sábado à noite. A partir de janeiro, a primeiro domingo, a escola do sábado à noite. E aí, daqui para frente, continua, e aí a gente vamos ver o que a gente vamos fazer. Então, a escola normal ainda nesses dias, até terminar esse ano, e no início começaremos no sábado à noite. Amém, meu irmão? Outra observação que eu quero fazer com vocês, dizer aqui a todos vocês, é que nem sempre nós teremos condição de estar em todos os cultos. Eu não sou Deus. Então, tem culto que eu estou aqui, culto que eu não estou. Eu posso, eu e minha esposa, tirar um dia, vir na escola, vir no ciclo de oração, vir no. Eu acho que deve estar para vocês cumprirem. E se fosse para dirigir tudo, eu não estaria dirigindo nada. Eu dirigia tudo aqui. Ou então minha esposa dirige o ciclo de oração da área toda, né? Então, não tem dirigente. Então, dirija, vai em nome de Jesus, faça a obra do Senhor. E a gente vai atender as áreas. Eu sou questão de entendimento. Amém, meus irmãos? E quem é dirigente de escola, quem é dirigente de departamento, vá por dentro para o meio, vá fazendo. Não espere o pastor, não, faça em nome de Jesus, porque a obra precisa avançar. Enquanto eu não estiver aqui, é porque eu estou em algum outro lugar. Onde tinha Cortez, a última ceia de Cortez, eu poderia botar um presente para falar, porque tem umas duas doutrinas, tem o amigo e tem o algo político. Eu posso falar dos três? Não tem como. Então, prioridade ali em Cortez, na ceia. Então, todas as ceias, nós não falamos de ceia, amanhã, loteamento e a Umadalpe, junto com essa fração dos jovens aí, é todo o jovem domingo, vai para lá em nome de Jesus. Amanhã a última ceia, lá com o Silvio, no novo loteamento, não é isso? A sua a quarta-feira, a sua de amanhã 8. De amanhã 8 é em Rodeador, e a gente vai preparar uma caravana, ver umas irmãs, irmãos, preparar uma van, que é alguma coisa, para a gente subir a serra. Não, a serra não, um pouquinho de serra ali. Mas a gente vai, viu? Então, quinta-feira, essa agora, vamos, a juventude vai para o loteamento, e na outra quinta, já vamos marcar aí para a gente para Rodeador. E segue os trabalhos da igreja e vamos unir fazendo a vontade do Senhor. A obra é santa, amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, agradecer o trabalho do Senhor.
presbítero Moisés, ele ora pela cabeça dos apóstolos de Jesus. Sobre a igreja, no Pai do Senhor, a Senhora justo e eterno Deus, Pai querido Mestre, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, por mais, Senhor, este culto abençoado. Ó Deus, os penitores em paz, também te apresentamos, Senhor, meu Deus, todos que puderam se esforçar a chegar aqui, os que não puderam estar na idade, mas estamos, ó Pai, sempre te pedindo para que venha o renovo, a graça, a fé, aumente em cada dia, Pai. Sabemos que os dias são difíceis, mas Tu és aquele que não muda, mas permanece sempre, Senhor, sendo o Senhor das nossas vidas em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, que seja com todo o povo de Deus, e todos digam